paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmãs, a paz de Deus, querido ouvinte. Louvado e engrandecido é o nome do meu Senhor Jesus. Glórias a Deus. A paz de Deus a todos. Aqui é a Tânia, a irmã Tânia, que fala no canal do YouTube, na plataforma do YouTube. E eu entro para trazer da parte do Senhor, da parte de Deus, uma oração, uma palavra, uma saudação, um testemunho, uma direção do Espírito Santo do Deus vivo. Amém? Glórias a Deus. A irmã Tânia pede aos irmãos, ao querido ouvinte, que compartilhe, curta o vídeo da irmã Tânia, louvado seja Deus. Clique no sininho para receber todas as notificações. Amém? Louvado seja Deus. A irmã Tânia continua aqui no propósito de jejum e oração do livro de Daniel. São 21 dias, hoje é o 17º dia. Amém? E lógico que o Senhor ele não falha. Ele traz a sua palavra, ele traz a direção, ele traz do alto, irmãos, a confirmação daquilo que ele quer. Louvado e engrandecido é o seu nome, Senhor Jesus. E o Senhor já fala por essa palavra. Aquele que tem a presença de Deus, aquele que busca a presença de Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele jamais despede vazio. Ele jamais nos deixa confundido, enganado, desprotegido, louvado seja Deus. Ele jamais não dará o caminho e a direção. E hoje o Senhor te convida, querido ouvinte, meu irmão em Cristo. Se está fraco, ponha o seu joelho no chão. Peça a Deus que Ele te dará caminho. Este culto que abro no nome do Senhor Jesus é para te direcionar, é para te fortalecer. O Senhor me levantou como serva, como instrumento vivo, para abençoar a minha vida e a tua através da palavra dele. Porque a palavra não vem da irmã Tânia, Shurian de Haas, de Clas, de Show de Haas. A palavra vem do alto, vem do Senhor, vem do Mestre. Ele é Mestre sim, o Senhor Jesus, mas Ele também é Senhor. E nós somos servos, servos dos Deus vivo. Amém? Vou tirar aqui um pouquinho o vídeo, irmãos. Vou colocar o véu, louvado seja Deus. Quem quiser pôr o véu, as irmãs, né? Pode pôr. Irmã, eu não tenho véu, não tem problema, meu bem. Mas se você quiser comprar um véu para colocar na casa de oração, tem muitos para vender. Você vai ajudar a obra, que geralmente o véu, irmão, irmã, querido ouvinte, é para ajudar as irmãs, né? Para fazer a obra de Deus. Nada é vaidade. Nada, irmãos. Nessa casa de oração onde o Senhor me colocou para congregar, nada é por vaidade. Tudo é destinado à obra de Deus, para as pessoas carentes, para as obras, os irmãos, para fazerem viagens, para as obras longe. Louvado seja Deus. Pode ir até uma casa de oração e comprar um véu. O Senhor te abençoará e, além de tudo, você abençoará a obra. Nunca disse isso aqui, mas hoje o Senhor colocou no meu coração. Como hoje, irmãos, foi um dia de folga, louvado seja Deus. Sim, fui congregar na casa de oração, fui lá me revestir, fui lá ter o revestimento do Espírito Santo de Deus na minha vida, através do meu líder espiritual, que é o ancião que ali pregava. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele levanta homens e mulheres para abençoar os seus filhos, para proteger através da palavra que vem do ancião, do líder espiritual, para abençoar as nossas vidas, para proteger as nossas vidas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, e para dar uma direção. E hoje, irmãos, foi um dia onde eu fui um pouquinho me cuidar, louvado seja Deus, ali numa missionária, numa irmã em Cristo, onde eu sempre vou ali para cuidar um pouco, né? Nós somos servos de Deus, servas de Deus, trabalhamos fora, né?
somos templo do Espírito Santo, do Deus vivo, não podemos ficar de qualquer maneira. Amém? Somos a mulher, o homem, né, tem que ter equilíbrio em todas as áreas, né? Nada em excesso, mas o equilíbrio é importante, louvado seja Deus. Inclusive, irmãos, querido ouvinte, eu estava orando agora, já é tarde da noite, viu, irmãos? Eu estava orando e ali na presença de Deus, onde eu buscava para entender algumas coisas, Shurian de Haas, de Classe de Sur de Haas, eu liguei logo a câmera, o Senhor falou, liga a câmera. Mas eu falei, ai pai, eu vou ali, né, dar uma maquiagem. O Senhor falou, não, vai da maneira que você está, porque eu preciso entregar a palavra, louvado seja Deus. Irmãos, eu senti de ligar a câmera e começar o culto, porque o Senhor tinha pressa em falar, louvado seja Deus. Faz horas, irmãos, que eu estou orando, antes de congregar, ali onde eu estava fazendo, sabe, ali no salão da missionária da minha irmã em Cristo, o Senhor usou aquela irmã, usou mais uma serva de Deus que ali chegou também no salão ali para me direcionar, para me mostrar algumas coisas, para dar direção em algumas coisas. Louvado seja Deus. Hoje, como eu disse, né, como eu disse no cultinho de ontem, a partir da meia-noite, né, de quinta-feira, eu entraria em jejum, quase 24 horas, e ali quando eu estava na Thalita, ali no salão, eu estava em jejum, louvado seja Deus, entreguei o meu jejum ali, no meio daquelas monte de servas, sabe, que o Senhor preparou para me direcionar, para me abençoar, para me fazer entender algumas coisas. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, logo me deparando com a Thalita, uma linda, uma fofa, né? Uma grande missionária, uma grande serva de Deus e também cabeleireira. Cuida de mim há muito tempo, louvado seja Deus. E ali ela me contava de uma viagem que ela fez há pouco tempo para Minas Gerais, ela contando algumas coisas, né, a respeito de Minas Gerais, e o Senhor foi falando no meu coração. Ela não sabia, mas as pessoas, elas são usadas para falar, às vezes elas falam algumas coisas e elas acham que elas estão falando aquilo da cabeça delas. Não, é para dar direção para a serva, para o servo de Deus, porque eu estava em jejum. Quando nós entramos em jejum, quando nós entramos em oração por algo, o Senhor começa a se revelar. É como se fosse um rolo, e aquele rolo começa, sabe, a se desenrolar, e as coisas começam a ser esclarecidas. Louvado seja Deus. E ali eu entendi algumas coisas que o Espírito Santo me falava. Logo na sequência, irmãos, louvado seja Deus. Quem faz o culto, irmãos, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Eu só encaminho o que ele está pedindo para me dizer aqui. E ali logo chega logo uma serva de Deus, e ela começou a contar algumas experiências não dela, mas sim de uma parente e tal. E ela falava sobre essa mulher, e essa mulher ela faz missão, e ela está no Haiti. Ela fica a cada 2 anos no Haiti, Churian de Haas, de Casa de Show de Haas, e cuida de um povo lá no Haiti. No meio lá da guerra, ela fica bem essa missionária, ela fica bem na linha, sabe, de guerra mesmo, onde há bombardeios, né, onde as crianças, ela cuida de crianças, onde essas crianças são, sabe, cuidadas por ela tem que ir atrás da alimentação, e não é 10 crianças não, são muitas crianças, é um ministério muito sofrido. E essa mulher que estava ali no salão diz que aquela irmã, né, que aquela missionária, é a vida dela estar ali no Haiti, que teve uma certa época que a cada 2 anos ela fica na obra, né, lá no Haiti, e ela tem 2 meses de férias. E quando dá esses 2 meses de férias, ela vem para São Paulo. A família é de Minas Gerais, louvado seja Deus. E ela vem ficar com a família durante 2 meses, né? E essa mulher que estava ali no salão comentando a respeito dessa missionária. E logo quando ela veio de férias para o Brasil, lá para Minas, ela, logo depois de 2 semanas que ela estava de férias aqui no Brasil, começou, eu não sei se foi um terremoto, alguma coisa que aconteceu no Haiti. E de repente ela deixou todas as férias aqui e voltou correndo para o Haiti. Não tinha nem caminho para ela voltar para o Haiti, porque tinha sido destruído
ali o aeroporto do Haiti. Ela teve que ir com as Forças Armadas, isso a mulher me nos contando. Ela teve que ir com as Forças Armadas até um determinado local e lá ela fez outra trajetória para chegar ao destino dela, que era ali onde ela cuidava das crianças no Haiti. Ela deixou as férias. A mãe dela, a família dela aqui, falou tudo assim: não, filha, você tem que ficar, você tá de férias, lá é perigoso, tá tendo bombardeio. Mas ela não pensou duas vezes. Deus deu aquelas crianças para ela cuidar. Shurian derras, decas deixou derras. E ela não pensou duas vezes. Ela deixou tudo para trás e foi lá cuidar daquelas crianças no Haiti. Isso é amor por Deus. Isso é amor ao Evangelho segundo Jesus Cristo. O Senhor mostrou para mim que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós achamos que somos só nós. Não. Como diz lá na passagem, Elias, o profeta Elias, um grande profeta, ele estava sendo acurralado por algumas situações, por algumas pessoas levantadas por adversário. E ele achava que ele era o único que estava, sabe, ali servindo a Deus, obedecendo a Deus. Mas um ali se levantou e disse assim: não é só você que não se dobrou diante deste mundo, deste mundo fora da palavra de Deus, né? Tem mais 7.000 que não se dobraram, que não aceitaram as ordens deste mundo. E ali Elias se confortou. Por quê? Porque ele achava que ele era o único que obedecia a Deus. O Senhor me mostrou hoje que tem homens e mulheres, através daquela irmã que estava ali no salão, que tem muitas mulheres, tem muitos homens que são sinceros, que sofrem pelo amor do Evangelho segundo Jesus Cristo, que obedecem o ID, que cuidam de crianças, de órfãos, de pessoas, tudo por conta do Evangelho, do chamado, de ter uma alma como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio na terra, louvado seja Deus, para servir. O Evangelho segundo Jesus Cristo é um evangelho de servir e não de ser servido. E naquela tarde, irmãos, Shurian derras, decas, deixou derras, eu saí dali com um ensinamento. Glórias a Deus, louvado seja Deus. O Senhor tem me falado esses dias atrás, né, através de 2 caminhos, de reinar com o Senhor Jesus ou de ficar preso nas trevas. E eu disse, diante de todos os irmãos aqui do querido ouvinte, que eu aceito o meu chamado. Custe o que custar, louvado seja Deus. Que hoje você também aceite o propósito e o chamado que o Senhor tem para ti. Vá à casa de oração. Vá à casa de oração. Fale com Deus. Se acerte com Deus. Se acerte com pessoas e o Senhor te dará vitória. Amém, irmãos? E foi muito gratificante, sabe? Aquela tarde ali. Aí depois teve bolo, café. Foi muito gostoso, foi uma tarde gostosa. E quando eu cheguei em casa, continuei orando, louvado seja Deus. O Senhor já me entregou uma palavra, uma parte. O Senhor falava de ter a presença de Deus. Para ter a presença de Deus, temos que deixar algo. Sempre, irmãos, nós vamos ter que abrir mão de coisas para servir a Deus. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que impede de você servir a Deus, de você estar no centro da vontade de Deus, nós temos que deixar. Irmãos, e às vezes o Senhor nos pede coisas que é muito difícil. Louvado seja Deus. Hoje, irmãos, o Senhor falava comigo dentro lá da casa de oração. Eu estava em oração, eu estava orando, e ao terminar de orar, eu busquei a palavra mesmo antes de começar o culto, e o Senhor me trouxe uma palavra que eu não entendia. E eu vim para casa com o coração contrito, a palavra veio,
Louvado seja Deus. Eu fui ali visitada pelo Espírito Santo de Deus, mas eu não entendi aquela palavra que foi me dada antes de começar o culto. E eu vim para casa, irmãos, e confesso que eu continuei em oração para entender o que o Senhor estava querendo de mim. Eu não estava conseguindo entender. Por isso que eu disse que eu queria passar uma maquiagem, porque até agora há pouco eu estava chorando nos pés do meu Senhor, para entender o que Ele estava me falando. E de repente, irmãos, esclareceu o que o Senhor estava me pedindo, o que o Senhor estava querendo me falar. E Ele me pedia para deixar algo. Irmão, servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus ali na essência do chamado não é brincadeira. E o Senhor pedia para me deixar algo, para me tirar algo de dentro da minha casa. E eu falava, Pai, não tem nada dentro da minha casa. E de repente o Senhor me mostrou. Irmãos, eu confesso que eu sou uma mulher muito vaidosa. Muito vaidosa. E o Senhor me pedia algo que era algo que eu gosto muito. E o Senhor falava assim, tira isso da tua casa. E é como se fosse, sabe, aquelas palavras, aquelas passagens bíblicas que falam a respeito de tirar os ídolos. Ídolos, irmãos, não é simplesmente uma estátua uma estátua chamada de santo que as pessoas falam. Não, ídolos pode ser várias maneiras. E quando eu senti, quando eu tive certeza do que o Senhor pedia para mim se desfazer de algo, veio a confirmação, irmãos. Não é fácil servir a Deus na essência que Ele quer. Mas se eu aceitei o meu chamado, eu tenho que aceitar a vontade de Deus, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Entre na brecha, feche as brechas e entre no propósito. Entre no propósito de Deus. Busque o propósito que Deus tem para a sua vida, o chamado. Nada mais é importante do que o nosso chamado. Hoje o Senhor me mostrou várias coisas para me levar para o chamado. O chamado, ele tem que estar com o caminho limpo para você entrar. Não pode ser de qualquer maneira. Amém? Então vamos para a palavra, irmãos. Aí no final eu faço uma oração, que a gente já está com 18 minutos. O Senhor hoje foi cantado muitos hinos, né? Na igreja. O 118, esse que estava de fundo, eu só vou ler só os títulos, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Não vou cantar, não vou louvar, né? Porque já é tarde. Então eu vou ler aqui os hinos que foram entoados hoje no ministério, ali na casa de oração. Só os títulos, ó. 118, esse que estava no fundo, tem o título Fiel Salvador é Jesus. Jesus é fiel. Aí depois foi pro 204, louvado seja Deus. Vamos lá pro 204, Pai. Glória a Deus. Que se chama assim, ó. Só Jesus é o amigo verdadeiro. Jesus, ele é fiel e ele é verdadeiro. Você não perde nada por estar no centro da vontade dele. Sabia? Aí depois foi o hino 4 que diz: ouve a nossa oração, que foi o hino antes da oração, né? Que lá também nós fazemos a oração, na casa de oração. Louvado seja Deus, Deus ouve a minha e a tua oração. Agora ouça o Senhor Jesus também. Quando nós oramos, o Senhor Jesus também fala conosco. Que nós queremos algo de Deus e Deus quer algo de nós. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E é na casa de oração e é com o teu joelho no chão. Amém? Não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. Amém? Aí depois o Senhor leu o hino 3, foi cantado, né, entoado o hino 3. Faz-nos ouvir a tua voz, olha lá, como eu acabei de falar. Nós pedimos a Deus e Deus pede nós algo. Venhamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus nos pede, amém? E o último, irmãos, é 293, que é o que mais, né, me tocou ali no meu coração. 293. Louvado seja Deus. Olha o nome do hino.
Tu és o oleiro. O Senhor é o oleiro. Lembra que eu trouxe essa palavra esses dias atrás? Nós somos o vaso e nós somos moldados através da maneira que o oleiro quer. Esse não foi o último, irmãos, foi o quinto. Ainda tem o último, que se eu não me engano é 260. Eu não anotei, mas veio agora na minha mente. 260, ó. Serve inútil, ó Deus poderoso, piedoso. Nós somos inúteis, irmãos, diante de Deus, sabia? Nós temos que ser todo dia moldado, ensinado por Deus, para nós tentarmos fazer o que Ele pede. Então venhamos a fazer a vontade de Deus. Amém? Foram esses hinos, irmãos. Glória a Deus. Agora vamos para a palavra. A palavra ela é bem rápida. Está em João 8, né, Jesus? Livro de João. Glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos. E os irmãos e o querido ouvinte, preste bastante atenção nesta passagem. Amém? Palavra forte, confesso, mas é o que o Senhor manda. Amém? Diz assim, ó, João 8. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher lhe foi apontada no próprio ato de adultério, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, né? Esses fariseus e esses escribas perguntaram para o Senhor Jesus. Isso diziam eles, tentando-o para o que estivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tomando inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saiu um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, glória a Deus, aleluias, não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Então, aqui fala de uma passagem onde os escribas, os fariseus, escriba e fariseu, irmãos, os escribas eram homens ali da lei, né? E os fariseus são aqueles que sempre acham que estão certos e que o outro está errado. Nunca se arrepende, nunca vê o erro, sempre está acusando os outros. Isso é chamado de fariseu dentro das escrituras sagradas. E ali estava uma multidão de escribas e fariseus. E eles pegaram uma mulher no ato de adultério. Correram para o Senhor Jesus querendo já detonar com ela. Sabe aquelas pessoas que gostam de te acusar, de te detonar? Na primeira oportunidade, sabe? Louvado seja Deus. E eles foram correndo para o Senhor Jesus. Porque eles queriam e eles levaram as escrituras. Por quê? As escrituras eram uma maneira de fazer as coisas com justiça e com segurança. Então eles queriam uma maneira de não ter como o Senhor Jesus voltar atrás, esses escribas. E eles foram até diante do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e falaram, os escribas, né? Ó, pegamos ela
no ato de adultério. E pela lei de Moisés, tais que façam isso, elas têm que ser apedrejadas, ou seja, detonadas. Acaba com elas. E o Senhor Jesus, ele estava escrevendo na areia. Inclusive, ele estava escrevendo na areia a nova história dela. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus disse assim para eles: pode apedrejar ela. Pode tacar pedra nela. Pode começar o primeiro. Aquele que não tiver pecado, pode apedrejá-la. Pode começar. Pode detonar ela. E aquela multidão, um olhou para a cara do outro e deve ter pensado assim, né? Com certeza. Nossa, mas eu tenho pecado. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo ali tinha pecado. Quem é que não tem pecado? Assim diz o Senhor. Pergunta para mim e para ti. Todos nós temos pecados. É o que eu sempre digo nos outros cultos, louvado seja Deus. Nós, que somos levantados por Deus, nós somos santificados, ensinados dia a dia. E quando precisa ser exortado, o Senhor exorta a mim, tanto quanto a vocês. Até mais é mais cobrado de mim do que da Irmandade. Por quê? Porque eu estou à frente. O Senhor está me preparando para ficar à frente. Então, quem está à frente é mais cobrado do que aquele que ouve. Louvado seja Deus. Então, essa palavra, irmãos, está falando aqui em relação ao adultério, mas ela é ampla, ela pode ser vista assim de 1000 maneiras. Ela pode ser entendida de 1000 maneiras. Aqui está falando sobre o adultério, mas se fala por qualquer defeito, por qualquer erro, seja pequeno ou grande. Não devemos acusar o nosso irmão, não devemos acusar o cativo que precisa ser liberto. Nós temos que amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros. E o Senhor faz a obra. Louvado seja Deus. Essa palavra aqui, irmãos, ela pode ser assim, sabe? Encaixada em várias situações. Louvado seja Deus. O Senhor falou para ela: cadê os seus acusadores? Porque o Senhor Jesus estava escrevendo na areia, era a vida dela, era a nova história dela. Mas aqueles fariseus, aquelas pessoas ali queriam acabar com ela. Mas Jesus tinha um plano para ela. Jesus tem um novo plano para mim e para ti. E Jesus escrevia na terra, na areia ali do mar. E os escribas já vieram em cima dele para encurralá-lo. Jesus, na lei de Moisés está dizendo assim. E o que o senhor acha? Na lei de Moisés está dizendo que é para nós. Pegou em adultério, pegou no erro, apedreja, mata, acaba. Eles doidos para ver o circo pegar fogo. Mas Jesus cortou eles, dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora, porque todo mundo tinha pecado. Só o Senhor Jesus que não. E o Senhor Jesus poderia, porque ele não tem pecado. E ele perguntou para aquela mulher quando ela ficou só: cadê os seus acusadores? E ela disse: foram embora. Se eles não te apedrejaram, nem eu vou te apedrejar, porque o Senhor Jesus nos perdoa. O Senhor Jesus nos perdoa, por isso que ele veio morrer por nós, para nos perdoar. Mas o Senhor disse para ela algo: não vou te apedrejar. Se eles não te apedrejaram, eu também não vou te apedrejar, disse Jesus. Pois agora vai e não peques mais. Ó a condição. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus diz hoje para mim e para ti: não peques mais. Se arrependa dos seus pecados, o Espírito Santo tem falado, e não peques mais. O Senhor, ele tem uma nova história para ti, para mim. Não peques mais.
Essa palavra aqui, irmãos, ela pode ser levada para outra direção. Tem muitas pessoas, homens e mulheres, que o Senhor tirou do lamaçal do pecado, do lamaçal do erro, onde Deus nos tirou. E quando nós somos limpos por Deus, achamos que podemos julgar. Não. Não podemos julgar ninguém. Porque quem julga é Deus. Quem liberta é Deus. Nós só amamos e oramos. Louvado seja Deus. Não esqueça, querido irmão, querida irmã, ouvinte que está ouvindo, não esqueça da onde o Senhor Jesus nos tirou, para onde Deus nos colocou hoje. Bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos e os pratica, mas não para nos vangloriar, é para a honra e glória do nome do Senhor e para nós lembrarmos que foi Ele que nos libertou, não as nossas forças, não nós mesmos. Não é para nós gloriarmos a si próprio, não. Foi aquele que morreu verdadeiro, o Senhor Jesus fiel, que nos libertou. Assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor nos falou. Até aqui o Senhor falou. Aquela mulher, prestes a morrer, prestes a quererem acabar com ela. Mas Jesus chegou na frente e disse assim: cadê os seus acusadores? Ela disse: não tem nenhum, nem eu vou te acusar. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Que essa palavra fique no meu e no seu coração. Não peques mais. O Senhor, quando Ele liberta, é para nós não pecarmos mais. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor falou. Algo mais, Senhor Jesus? O Senhor fala por essa palavra, irmãos. Hoje o Senhor fez eu meditar bastante. E o Senhor me perguntava assim: pardais andam em bastante, né? Em bandos. E águia? Águia, ela tem uma visão diferente e ela anda geralmente só. Não queira andar com quem vai te limitar. Não. Ande com quem te mostra uma visão ampla de prosseguir. O Senhor me falou: filha, andar com pardais vai te segurar. Mas se você tiver um olhar de águia, aprender como uma águia, você vai longe. Venhamos entender a vontade de Deus em nossas vidas e não deixemos nada nos parar. Amém? Fica essa reflexão, essa palavra direcionada e esse ensinamento da palavra. Amém? Nós falamos aqui em base do livro de Evangelho, João, capítulo 8. Pode ler lá, os primeiros versículos. Amém? Não esqueça de sempre comparar a palavra. Amém? Com as escrituras sagradas, né? Todo homem e mulher de Deus tem que estar baseado na palavra. Amém? Tem que vir do alto e baseado nas escrituras sagradas. Amém? O Senhor fala: queira a presença de Deus e não ser escravizado por Satanás. Tem mulheres aqui que são fiéis a Deus, tem mulheres e homens aqui que são fiéis a Deus, tem homens e mulheres que precisam se arrepender dos seus pecados, fechar as brechas, o Senhor fala. O Senhor fala. Tem homens e mulheres aqui que não têm a presença de Deus, precisa conhecer a presença de Deus. E tem homens e mulheres aqui que andam com a presença de Deus e o Senhor vai continuar andando contigo porque vocês são
procuram obedecer a Deus. O que procura obedecer a Deus é honrado por Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor falou. Vamos fazer uma oração e a irmã Tânia vai descansar. Que amanhã é feriado, né? Sexta-feira da Paixão, né? Onde a sociedade acha que tem que ter santidade num dia. Uma santidade superficial e nada em relação às Escrituras Sagradas. Porque este feriado de amanhã não tem nada na palavra. Ele é isento da palavra de Deus. É um feriado totalmente virado, né? Direcionado por direção de homens. Não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. É difícil, né, ouvir isso, mas é exatamente o que eu estou dizendo. Amém? A Páscoa não tem data. A Páscoa é a vinda, né? É aquela festa que dava para homenagear o Senhor Jesus. E era uma festa com santidade, não só um dia. Todos os dias de nossas vidas. Amém? Então não tem nada a ver. Eu conheço pessoas que, né, levam à risca essa sexta-feira santa, né, que fala, né, que é uma direção de homens, é um algo que se fala, né, que se segue, mas ele vem de homens, não está nas Escrituras Sagradas, e essa pessoa leva à risca, parece que na sexta-feira santa não pode fazer nada, né, e aquela pessoa naquele dia não faz nada. Eu conheço pessoas assim, que não faz nada naquele dia, mas nos outros 364 dias faz tudo que não deve. Não. Santidade com Deus é todos os dias, não é só um dia. Não é só um dia. É libertação, é ensinamento, é renúncia dia após dia, até chegar o dia perfeito, que é aquele dia que o Senhor Jesus vai nos buscar nas nuvens. Amém? Entenda isso. Santidade não é um dia no ano, é todos os dias. Tem que buscar da parte de Deus, porque vem da parte de Deus, viu, irmãos? Não vem de nós, porque nós somos falhos e pecadores, mas o Santo, o Rei, nos capacita. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui o Senhor me direcionou. Escolha o seu caminho: reinar com Cristo ou ficar na escravidão com o adversário de nossas almas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, foi entregue a sua palavra, Pai, da maneira, Senhor, que o Senhor pôs no meu coração, Pai. Agora que essa palavra, Senhor, venha, Pai, ser direcionada, ser, Senhor, validada da maneira, Pai, que ela apraz, Pai, para que ela veio, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio em Ti, a Tua palavra me ensina, Senhor. Aquele que crer, verás a minha glória, Senhor. Eu aguardo em Ti, Pai. Eu continuo clamando, Te adorando, Te servindo e sendo direcionada por Ti, Pai. Louvado seja Deus. Agora, Senhor, eu lhe suplico, Pai, vá diante das almas, diante, Senhor, dos endereços certos, que este culto, Pai, chegue aonde for necessário, Pai, chegar. Tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Aquele que pede em Ti encontra. Aquele que busca, Senhor, em Ti, recebe, Pai, não por merecimento, mas pela Sua grandeza e misericórdia. Tudo para a honra e glória do Seu nome. Que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém, querido ouvinte. E a irmã Tânia volta amanhã com o 18º dia de jejum e oração de Daniel. Amém? A paz de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus.